Olá pessoal, aqui é a professora Márcia, da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Santo André. Hoje a gente trouxe para vocês dois termos que são considerados importantíssimos a gente saber diferenciar uma coisa da outra, tá? A gente precisa saber diferenciar deficiência de doença. Muitas pessoas ainda, quando querem se referir ou falar sobre uma pessoa com deficiência, as pessoas acabam utilizando, nossa, ele é doente. Não, a pessoa com deficiência não necessariamente ela é uma pessoa doente, tá bom? Então vamos falar sobre doença primeiro. Doença é uma palavra de origem do latim, veio da palavra dolentia, que significa padecimento. O significado médico da palavra doença a doença ela é um distúrbio das funções de um órgão ou da psique ou do organismo em geral. Está associado a sintomas específicos, ou seja, através desses sintomas que a pessoa apresenta no momento, o médico vai investigar, localizar e tratar com medicamento, tá bom? Essa é a definição de doença. Ela é tratável, apresenta sintomas específicos, né? Houve um tempo na história que, por exemplo, a doença obesidade, ela dava um status social para a pessoa. Por exemplo, na época do Renascimento, nas regiões de extrema pobreza, de fome, a obesidade, ou seja, quem era obeso, ele tinha o status social de rico, né, de fartura, enfim. Mas a gente sabe que isso é uma coisa totalmente ultrapassada. Hoje, muito pelo contrário, a obesidade, ela traz consequências sociais muito sérias, né? A pessoa exclui do convívio social, a pessoa, ela fica, né, ela se isola do mundo, enfim. E fora, né, e uma coisa vai desencadeando a outra, né? A pessoa vai ficando depressiva, enfim. Existem algumas doenças que elas podem levar a pessoa a se tornar uma pessoa com deficiência. Por exemplo, a meningite. A meningite, ela, quando demora muito tempo para ser diagnosticada, seja em qual fase da vida que a pessoa adquiriu a meningite, ela pode chegar até numa deficiência intelectual, numa deficiência física. Por exemplo, o diabetes, né? O diabetes pode levar uma pessoa a uma amputação e a partir do momento que a pessoa sofre uma amputação, ela passa a se tornar uma pessoa com deficiência. Ela é um deficiente físico, tá bom? Agora, em relação à deficiência, para a legislação brasileira, a definição que é utilizada é a mesma da Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, né? Que diz que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, né? Que podem obstruir a participação plena e efetiva dessas pessoas na sociedade em igualdade, né, de condições com as demais pessoas, ou seja, toda perda, anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que resulte na incapacidade dessa pessoa para desempenhar uma atividade dentro do padrão, né, considerado normal para a sociedade humana, toda dificuldade que ela apresentar e que impeça ela dessa participação é considerado como deficiência. A deficiência ela pode acontecer de duas formas. A gente tem a deficiência congênita, que é aquela que a pessoa nasce com a deficiência, né? No caso da mielomeningocele, né? A síndrome de Down, a pessoa já nasce com essa deficiência, né? A paralisia cerebral, quando a pessoa tem, né? Que é a hipóxia neonatal, faltou oxigênio na hora do parto, enfim. E tem a deficiência adquirida. Como a palavra já diz, a pessoa adquiriu a deficiência. Por exemplo, um acidente de trânsito,
né, um acidente, num assalto, um tiro, alguma coisa que leve a pessoa a ter uma deficiência. Aí é uma deficiência adquirida, tá bom? Pessoal, um abraço a todos e até a próxima.